Olá, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa sessão pipoca, nossa sessão da tarde, para conversar um pouquinho sobre a aposentadoria. E a aposentadoria, né? Esse momento da vida tão aguardado, tão planejado ou não, né? E estamos falando sobre uma etapa que gera umas expectativas, né? A gente pensa na aposentadoria como aquele momento em que a gente vai gozar da vida mansa, desfrutar da companhia da família, poder viajar, poder acordar mais tarde, não ter horário para o almoço. E também estamos falando de uma condição de privilegiados. A gente sabe que o conceito de envelhecimento ativo ou de qualidade de vida passa muito pelo contexto. Nós tivemos a oportunidade, de fazer carreira numa empresa, de ter uma previdência privada, de poder construir esse caminho de volta para casa. E mesmo nessa condição, muitas vezes esse sentimento inicial de poder agora desfrutar, de não ter nenhum outro compromisso, ele acaba com o tempo mudando. A gente viu aqui no filme, o nosso protagonista, ele fala que no início o sentimento era de estar matando aula, e depois veio o sentimento de inutilidade. E passou a ser um grande tormento, um sofrimento, até ele voltar a estar ativo. O que é estar ativo? O que é estar aposentado? Para você, Sandra, para você, Norberto, como é que é o conceito de aposentadoria agora? É o mesmo? Lá de trás? De 20 anos atrás? De 15 anos atrás? Conta aí um pouquinho para a gente. Vera, oi Norberto. Olha, Norberto e Vera, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu nem achava que eu ia aposentar. Era um futuro que não pertencia para mim, porque dava a impressão que a minha vida ela seria tão comprida, que 30 anos era tanto tempo, que eu me dava o direito de pensar somente ali, naquele momento ali, que a vida acontecia. E, de fato, o privilégio de ter trabalhado numa empresa que nos proporcionou a previdência privada e tantas outras coisas, me deixou um pouco acomodada com relação ao pensamento do futuro. E o futuro chegou assim como minha avó falava, olha, a vida é um sopro, a vida é um piscar de olhos. Eu me sinto tão jovem e não gosto de olhar no espelho para encarar a minha real idade. Minha avó dizia isso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dia eu estava aposentada e aí que eu acordei assim. E foi difícil, foi muito difícil. Porque eu estou tendo que reinventar a Sandra, que conhecer novamente essa Sandra, que hoje não tem mais esse trabalho de bater cartão, de produção, de sair de casa. Hoje a Sandra, ela precisa se ver nesse mundo enquanto aposentada, enquanto idosa, enquanto pessoa que precisa participar do mundo não mais como uma trabalhadora do jeito que o mundo vê, mas como uma trabalhadora do jeito que ela vê, que ela se sente. Eu estou aprendendo a gostar de mim, a me conhecer, saber quem eu sou e me reinventando aí nesse processo de aposentadoria, que no começo foi reflexivo demais, depois piorou, e agora acho que estou vivendo uma fase de assentamento de emoções. É isso, para mim, eu estou nessa fase, assentando emoções dentro da minha própria casa aqui, dentro do meu peito, e conhecendo esse turbilhão de emoção e de sentimentos que é a Sandra. É isso, acho que para mim, a aposentadoria tem sido muito mais do que estar no meu aposento, mas um retorno para mim mesma. É isso. E para você, Norberto, como é que é isso aí? Aposentar. Oi, gente. Oi, Sandra. Oi, Vera. Fazendo uma retrospectiva, lá no início, eu sempre digo que a nossa vida útil, ocupacional, ela se compara a uma escalada. E lá no início eu estava diante de uma cadeia de montanhas
e observava aquele espaço e sempre subida. Enfim, escolhi uma daquelas montanhas, a mais bonita, aquela que me desse um pouco mais de prazer, e comparando isso ao trabalho. E resolvi escolher aquela, vou escalar essa montanha. Ao longo da escalada, o planejamento lá no início às vezes falhou, mas a cada dia eu olhava aquele cume e lá seria a busca. E durante essa subida, muito suor, muitas alegrias, muitos problemas, né? Filhos, a questão família, a questão do convívio social, enfim, muitas amizades, muitas distâncias, enfim, perdas. Mas hoje estou no platô, cheguei no ápice da montanha. E estar aqui, eu confesso, aqui de volta para casa, né, no platô, eu confesso que é muito melhor do que a subida. A subida valeu cada gota de suor, mas estar aqui é muito melhor. E aquele momento, me sinto assim num momento de reflexão, de autoanálise, para que eu possa ficar por aqui curtindo a brisa, curtindo essa vibe, ou então escolher uma outra montanha vizinha para começar uma outra escalada, uma nova escalada. E é isso que eu vou fazer, porque não vai combinar comigo ficar aqui de pijaminha e de pantufinha e deitado na rede, olhando a vida passar. Eu me encontro numa situação de saúde boa e com bastante energia, vou procurar uma montanha, não tão alta como a anterior, mas quem sabe uma colina. E convido vocês, querem escalar comigo? Ai, Vera, como diz lá o filme do Estagiário, né? A vida é uma coisa que acontece enquanto a gente pensa no futuro. Então, é muito legal, assim, eu acho, esse pessoal que ainda vai aposentar, né? Dá uma atençãozinha a mais, né? Primeiro, para a sua primeira casa, que é esse corpo físico, né? É a nossa primeira morada. Comece a se cuidar, porque ele vai ter que caminhar com você e aguentar o tranco pós-aposentadoria, né? E cuidar das questões emocionais, financeiras, porque isso vai fazer uma diferença quando você chegar lá. Muita diferença. Então, enquanto você vive o presente, né, que é um presente, né, aproveita e se presenteia, se cuidando e cuidando da sua vida pós-trabalho, quando a chegada lá à aposentadoria, que nós três aqui não gostamos muito desse nome, mas é o que se usa, né? Então, eu gostaria de ouvir as outras pessoas também.